Tá. Seja bem-vindo ao Belly Podcast, seu podcast da área da beleza. Hoje, estamos aqui com a convidada mais rica que já sentou nessa cadeira. Adoro! Joandeli Barcelos. A rica. Boa tarde, Rica. Se apresente, por favor. Boa tarde. Bom, primeiramente, é uma honra. Estou muito feliz de estar aqui, Jadir. Muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência. Eu sou a Joandeli Barcelos, tenho 34 anos. Não parece, né? Não. Mas tenho. Não parece. Inclusive, depois você tem que contar pra nossa galera o que você tá passando na pele, porque tá com um rostinho de 19. Ai, obrigada! Isso é cuidados estéticos, né? Passo a dica para vocês. E eu sou cabeleireira, comecei como cabeleireira, fiz vários cursos da área da beleza, design de sobrancelha, maquiagem, depilação. Então, comecei bem novinha. Depois, meu sonho era fazer faculdade de estética. Realizei esse sonho, fiz faculdade, então sou esteticista. E me especializei na área de visagismo e imagem pessoal, onde recebi o convite de ser professora no curso de estética. Então, me formei na primeira turma da UniOeste e um ano depois eu comecei a dar aula. E terminando a pós, fiz mestrado também na mesma área de visagismo, em Barcelona, fiquei lá um ano. E voltei e agora me especializei em tricologia. Então, eu consegui unir a pele com a estética e o cabelo como cabeleireira. E hoje eu sou especialista aqui na região de tricologia. Rapaz! Muita coisa, né? Resumi ainda, tá faltando vou coisas. Te falar, gostei muito. Bom, Ju, a sua apresentação já é maravilhosa. Eu queria puxar um pouco assim, primeiro. Falou que começou formando como cabeleireira. Isso. Conta pra mim um pouco disso. Chega a ser engraçado, Jadir, porque desde criança eu via cabelo, eu queria relar no cabelo, parecia um imã, né? Aprendi a fazer trança olhando, então eu não podia ver uma mulher com o cabelo comprido, que eu já queria ali mexer naquele cabelo. Na nossa época, né, as Barbies tinham cabelo bem comprido, vinha no pé, eu cortava o cabelo de todas as minhas Barbies, e eu falava pra minha mãe, que eu ia ser cabeleireira. E ela falava, Joandeli, mas cabeleireira não dá certo, né? Não ganha dinheiro. Porque ela era a referência que ela tinha, né? Sim. E o meu avô, pai da minha mãe, ele tentou ser barbeiro, mas não deu muito certo, daí virou padeiro, né? Nossa, tudo relacionado. Tudo relacionado. Então, ela não tinha referências de profissionais que tinham dado certo na área. E um dia eu ouvi ela falando para uma amiga dela, Joandeli quer ser cabeleireira. Eu falei, mãe, eu vou ser cabeleireira da Xuxa. Né? Então, eu já tinha aquele espírito assim, não que eu seria da Xuxa, mas de que ia dar certo. Uhum. E com 15 anos, eu fui no aniversário e comecei a fazer trança numa menina. E a mãe dela viu. E ali surgiu um convite para mim trabalhar no salão dela, entrar ali como aprendiz, onde ela ia ensinar. Eram 3 irmãs. E ali eu tive uma grande oportunidade, que comecei, eu estava com 15 anos, fiquei lá 2 anos e meio. E nesse período eu já fui para os cursos. Eu falei, eu preciso aprender e entender o que eu estou fazendo. Porque a gente acaba ficando muito mecânica. A gente tem uma facilidade de aprender olhando. Mas queria entender o que eu estava fazendo. As pessoas ignoram isso um pouco, na minha opinião, sabe? Sim, e é verdade. Porque, no final das contas, o que diferencia os ótimos profissionais daqueles que não são bons, são ótimos, é o conhecimento da parte teórica. Quando dá um problema, né? Problema, e aí? Se você sabe a teoria, provavelmente você consegue resolver. Sim. Então, eu acho muito legal você trazer isso também. Mas nessa época você escola ainda. Sim, eu estava na escola, eu estudava de manhã. Daí a gente se encontrava no ônibus, eu e minha mãe, ela levava minha marmita. Daí ela descia no próximo ponto, eu seguia pro salão. Chegava no salão, trabalhava, saía do salão e ia à noite, né, já pro curso. E depois ela ia me buscar, e eu lembro que fazia frio naquela época, porque hoje não faz mais frio, né? E era no Parque do Povo, e a gente ia do Parque do Povo até lá no Sítio São Pedro, a pé, porque já não tinha ônibus. E foi assim, daí o primeiro curso foi de depilação, isso em 2003. Eu comecei bem novinha também, eu lembro que eu era mais nova do curso,
E ali a professora, ela falou: "Mãe, eu vou levar essa menina comigo. Ela tem futuro, ela pega as coisas muito fácil". E daí eu falei: "Ah, então se eu peguei depilação fácil, eu vou pegar tudo fácil", né, eu pensei comigo. E daí não parei mais, não parei. E assim, cortava, foi agregando não e quando você falou que estava de cabelo, eu achei que o primeiro curso que você ia fazer era de cabelo, entendeu. Não foi Não, depilação. foi depilação. Uma por 2 motivos. Primeiro, porque o curso de cabelo era mais caro, Hum. e daí a gente não tinha condições na época. E eu já pensava um pouquinho fora da caixa, sabe, Jadir, porque algumas pessoas que eu conhecia, que trabalhavam em salão, mexiam em cabelo, e quase ninguém mexia com depilação. E assim, na época era algo novo, né, não era moda, vamos se dizer. Tinha muitas manicures, muitas cabeleireiras, mas Uhum. depiladora não tinha. Eu falei: "Ai mãe, quero fazer uma coisa diferente", né, porque lá mesmo no salão tinha 3 cabeleireiras e eu. E só tinha uma depiladora. E eu pensava: "Gente, se um dia ela ficar doente? E se ela tirar férias?", né. E manicure já tinha 3 também. Daí eu fui na depilação. Mas muito legal. E aí você faz depilação e depois vai mas você faz o curso de cabeleireira? Isso, daí eu fiz. Eu Ah, tá. cheguei a fazer primeiro eu fiz de depilação, daí eu fiz de manicure e pedicure, porque daí eu já comecei a atender na casa da minha mãe. Eu ainda, assim, não me sentia pronta, tipo: "Ah, eu acho que eu não nasci pra cortar cabelo", porque eu via, né, as minhas patroas cortando, eu falava: "Gente, isso é muito difícil, eu não consigo. Então vamos fazer de unha que eu acho que é mais fácil". Então na minha mãe eu já atendia nos domingos e nas segundas-feiras, porque eram os dias que eu não ia para o salão. Eu já tinha ali um pouquinho mais de condições também, e daí eu fiz. E, nossa, foi a melhor escolha da minha vida. Agora eu sou cabeleireira. E depois disso fiz de acordo com as necessidades, daí eu fiz o de maquiagem. Eu achava que eu não saberia ou que eu não conseguia. Então algumas coisas eu tinha medo, outras coisas eu tinha mais coragem, e depois só aperfeiçoamento, na parte de cabelo, parte de depilação, daí era curso atrás de curso. Ô Jô, e aí eu tá muito legal a conversa, não sei se a gente vai avançar muito rápido, mas uma Hum. coisa que me chama a atenção, por exemplo, você fala assim: "Eu não sabia ainda se eu me sentia pronta". Mas Hum. quanto você já estava aí trabalhando nessa área? Porque mais ou menos uns 3 anos Uhum. que você estava na área O ou mais. duro que não. Não? Não. Eu fiz depilação com 6 meses que eu estava trabalhando no Ah, salão. Daí, o curso de unha, vamos dizer aí que eu estava já há 1 ano e meio quando eu fiz o curso de cabeleireiro. tá. É, daí com 2 daí eu fiquei 2 anos e meio no total no salão, e depois eu saí e já abri o meu. E aí você já abriu o seu Isso, espaço, já abri meu espaço. Eu lá já na estava com 17 anos já, casa da na sua casa da minha mãe, vamos mãe, colocar. isso, na sala da casa dela. Você deu espaço, falou: "Não, filha, vai dar certo". Eu acho isso tão legal, né, porque, claro, importante você ter um espaço quando a pessoa pode, mas se Uhum. você é ali um negócio bem feito, tá aí uma coisa interessante da área da beleza, dá pra ser na sala de Na casa, sala. num quarto no fundo, Uhum. a gente tem relatos recorrentes de profissionais que: "Ah, ó, comecei no quarto do fundo de casa ou Uhum. no meu próprio quarto, mudei para o quarto quarto menor e usei o meu quarto", isso é muito legal. Eu sempre amei estudar, sempre achei essa questão de conhecer coisas novas, de entender as coisas, sempre achei muito fantástico, sempre fui muito curiosa. E com 17 anos, eu terminei o terceiro colegial em dezembro, quando foi em abril eu já estava com o meu salão. E eu queria muito fazer uma faculdade. Nisso eu prestei educação física, mas acabei não passando. Aí nesse ano eu estudei para prestar química, porque eu pensei: "Ai, vou criar meus próprios produtos", né, já Massa, sempre sonhando alto, né, a massa pessoa aqui. demais. Daí eu comecei a estudar para prestar química, e eu tinha essa vontade, acho de ver as amigas, todo mundo fazendo faculdade também, eu falava: "Gente, não é porque eu já tenho profissão", no caso eu já tinha 3 ali, mas eu queria muito fazer um curso de graduação, queria muito fazer uma faculdade, era um desejo mesmo. E daí eu prestei no final do ano, fiquei na lista de espera em química, e fiquei muito frustrada, muito frustrada. Falei: "Ai gente, será que Deus não quer que eu estude, né?".
Mas minha mãe sempre falando pra mim: "Joandeli, tudo tem sua hora certa, tudo tem sua hora certa. Olha você trabalhando, você tá conquistando suas coisas, né". E tantas pessoas que às vezes é formada e não consegue nada na área, não tem emprego. Então, ter a faculdade pode não ser tudo o que você precisa nesse momento. E fiquei ali com a paciência, mas sempre ali desejando. E até que um dia eu pensei: "Gente, mas que faculdade também eu faria na minha área?", né. Também fazer uma para falar que eu fiz não vai resolver. Então eu pensei: "Ah, vou fazer administração para me administrar a minha rede, que eu vou ter rede de salão", O né. o E minha mãe: "Vai comendo, só ia visando vendo", visando sempre grande visando sempre. grande. Mas daí eu falei: "Gente, eu não sou muito boa com cálculo, contas não é para mim". E naquele ano, eu lembro como se fosse hoje, eu sentada assistindo uma TV e passou propaganda da Universidade Unip, que tinha aberto o primeiro curso de estética e cosmética no Brasil, em 2000. Aí eu fiquei louca. Falei: "É isso, gente, estética e cosmética, é isso que eu preciso fazer". Mas só tinha em Santos, o primeiro curso foi em Santos. Hum. Daí depois abriu em São Paulo, e daí minha mãe: "Bom, se você for estudar, como que a gente vai viver?". Porque ali no momento eu que sustentava a casa, né. E falando: "Ai gente, vai ser impossível. Sonho, um dia eu realizo". E fiquei assim, rezando ali, pedindo para Deus para que um dia eu tivesse condições de ir em um lugar fazer. E até que quando foi em 2011, ó, de 2005, mentira, em 2010, uma amiga me liga: "Jô, você já viu a propaganda na TV da UniOeste?". Falei: "Não". "Tá com propaganda que vai abrir 5 novos cursos aqui, um deles é estética". Eu enlouqueci, eu tenho certeza que eu fui a primeira a fazer inscrição para o vestibular. Eu tenho certeza, porque passou naquele dia, na hora do almoço, eu peguei a moto e fui fazer a inscrição. E comecei ali, nós éramos em 105 alunos, né, 104 meninas e e ali eu fiquei apaixonada, fiquei encantada, sabe. A nossa primeira aula foi dentro do laboratório, a gente viu células. Eu falei: "Gente, que coisa mais linda", olhei no microscópio, eu falei: "Meu Deus, você agora, né, da área das ciências, você é pesquisadora". Ai, eu fiquei encantada. Cada coisa que eu ouvia, que eu aprendia, fiquei encantada. Você acha que bom, você tá com o Hum, salão a todo vapor, sim, e continuando é trabalhando no com a renda salão, do salão que eu pra pagando a pagar a sua faculdade. universidade e ali ia Isso, sustentar a casa. isso. Você acha que parte de ter um bom deu com algum bom relacionado aí, ou não? Foi treino mesmo Olha, até chegar nessa eu parte? eu acredito em dom, eu acredito. Eu acredito, assim, que às vezes a pessoa não tem aquele dom, mas ela consegue treinar, se esforçar, estudar e consegue ter ali a mas eu acho que eu nasci com essa missão, acho que não é nem dom, é missão, né, que depois eu fui descobrindo mais pra frente o que que era essa missão. Porque eu sempre falava assim para as minhas clientes, né: "Olha, você tá maravilhosa, você tá linda", né, e todo mundo tem uma referência de alguém rico, bonito, né. Falava assim: "Ah, eu quero meu cabelo", na hora que ficava pronto falava: "Ai, eu posso estar na Globo", né, "Eu quero um cabelo global". E tinha essa referência, né, em relação à riqueza. E daí entra aí a parte de onde veio Rica, né, esse nome Rica. Por quê? Dentro da faculdade, foi logo que surgiu a regulamentação dos esteticistas, de que se você tivesse um centro, técnico, um centro de estética, um salão, você teria que ter um esteticista responsável. Então, na minha turma, por ter sido a primeira, tinha muitos profissionais esteticistas, uma história de 20 anos, 20 anos, 10 anos, né. Caraca. E eu vamos dizer que eu era uma das poucas que não sabia nada da questão de eu entendia de cabelo, não entendia de estética. Então eles questionavam muito, né, porque tudo que o professor falava eles sabiam, tudo sabia mais que os professores, e eu estava ali para aprender. Eu estava ali no lugar de aluna. E eu acho que os professores percebiam isso também, né, de eu querer buscar, de eu querer saber cada vez mais.
e me encantar com tudo, né? Fazia estágio, tudo que tinha eu ia, tudo. Ah, precisa de modelo para divulgar o curso, eu ia. Precisa de estágio, sei lá onde eu ia. Eu desmarcava meus clientes, elas super me apoiavam. Eu lembro que quando eu falei que ia fazer faculdade, foi uma festa no salão, sabe? Legal. Todas assim, orgulhosas, felizes. Ah, Jô, você vai conseguir conta. E eu não quis parar. E foi aí que eu fui para especialização. Então, eu fiquei 1 ano e meio, a cada 20 dias eu ia para São Paulo, fiz a especialização, é referência na parte de estética, e fui me apaixonando cada vez mais. E assim, Jadir, eu lembro que cada vez que eu entrava no ônibus para ir para São Paulo, eu falava, gente, o meu sonho era só ser cabeleireira. Esse era um sonho. O meu segundo sonho era fazer estética. E olha onde eu tô indo. Eu tô indo fazer uma pós, né. Eu nem sabia o que era pós, eu nem imaginava o que era isso. E tá lá em São Paulo, naquela universidade, sabe, tinha Que é Starbucks gigante, tinha gigantesco. Starbucks dentro Pra da quem faculdade, Pra quem não conhece o campus, sabe. É é enorme, é gigantesco. chique, é tudo assim, é outro mundo. Lá tem o spa escola, eu nunca tinha entrado no spa, eu nunca tinha entrado numa sauna, sabe, ver tudo aquilo, usufruir de tudo aquilo, conhecer tudo aquilo. E um dia eu parei e pensei, falei: "O nosso sonho é muito pequeno". Mas quando a gente deixa Deus realizar o sonho dele na nossa vida, igual você contou um pouquinho da sua história, a gente vê que o sonho dele é milionário para É. nós, é muito grande. E aí eu falei: "Gente, eu sou rica, eu sou rica". E eu passo isso para todas as minhas alunas no primeiro dia de aula. Falo: "Nós somos herdeiras, né, nós somos filhas do dono do mundo, por isso que é rica". Legal, então é daí que vem o É rica. daí que vem o rica. Você sabe que quando eu comentei com algumas pessoas, né, vou abrir o É, jogo aqui. abre o A jogo, gente se fala conhece real. desde criança. Criança, Na verdade, isso. a Jo, era da mesma comunidade do que eu, Sim. né, comunidade religiosa, e ela era Aham. uma jovem líder dentro da nossa comunidade e eu Uhum. frequentava, então a gente se Isso. conhece desde pequeno. Mas eu falei, né, que eu ia entrevistar, nossa, a pessoa: "A Rica, não acredito que você vai entrevistar a Rica", e eu ainda não Aham. tinha captado o negócio, que Aham. esse era o seu bordão. Aham. Eu fiquei bom, deve estar bem de vida, mas Aham. não sei se pra, né, Não pra pra ser a rica, né. para as pessoas se referir a ela como a Aham, Rica. aham. E entrei no seu Instagram, aí eu entendi que você é o bordão, O mas bordão, na hora eu dei toda muita rica. risada Aham, sozinho, porque eu aham. pensei: "Ah, a Rica é o Ah, bordão é o dela". bordão dela. É. Tá gostando desse nosso bate-papo? Curte aí, deixa um comentário, ajude a gente a divulgar mais o canal. Você basicamente é um salão ambulante. É, vamos Assim, dizer que sim. né, não sei se você como foi a pandemia? Conta pra mim. Assim, a pandemia, vamos dizer que em relação do salão, porque como eu comecei dar aula, e hoje, vamos dizer que eu estou um pouco mais voltada de novo para as minhas coisas, mas foi muitos anos mesmo focada na carreira acadêmica, né, estudando muito, enfim. Então, durante a pandemia, eu já estava aí quase 1 ano sem atender. Então, a pandemia em relação ao salão não deu muita diferença, porque tinha as aulas, tudo, mas, o que dava para fazer aos sábados, estava meio liberado. Mas então, assim, em relação ao salão eu não tive Não teve um muita impacto tão muito grande, impacto não. porque daí a professora Isso, estava continuou. mais como, Isso, principal aí. principal, isso. Isso foi planejado? Como que foi? Conta pra Hum. gente. Assim, não foi planejado, até porque você viu que eu não tinha sonho de ser professora, né, Uhum. nunca pensei em ser. Foi um convite e ali eu falei: "Gente, é um desafio, e por que não passar toda a minha experiência?". Comecei ali dar aula. Então, dali pra frente nada foi mais planejado, nada mais foi programado. E daí terminando a minha pós, eu vi a necessidade de fazer o mestrado, né, então eu fui, fiquei 1 ano fora. Ali eu ainda estava muito amarrada com o meu salão, né, porque era a minha principal fonte de renda, eu
Tinha o quê? 6 meses que eu estava dando aula, e era tudo muito novo para mim. E deixar tudo, eu estava 1 ano e meio casada, deixar marido, deixar tudo e ir, né, ficar 1 ano fora. Eu falei: "Gente, como que vai ser isso, né?" E outra, ficar 1 ano sem trabalhar, né, só estudar. É, Eu nunca fiz isso na vida. porque não dava. Não dava, eu falei: "Gente, como que vai ser isso?" E depois que eu voltei, graças a Deus, abriram muitas portas, né, porque eu fiz o mestrado na área de comunicação e moda, então eu comecei a dar aula na área da moda também, de visagismo, enfim. Então acabou, abrindo muito o leque. E assim, muitas portas abrem, né. Algumas você entra e daí vê que não deu certo, e ali o salão foi ficando um pouco de lado. Então eu comecei a atender de sexta e sábado, e daí fui deixando. Mas eu falo que valeu muito a pena, né, mesmo que eu sofri, mas ela sempre me apoiando, sempre falando: "Não, Jô, vai dar certo". E tinha clientes que eu atendia 1 vez no ano, né. E valeu muito a pena, porque hoje eu consegui estar onde eu estou, também por ter abrido mão. Então a gente precisa saber também o momento de abrir mão das coisas, ver se realmente vai valer a pena. E nada a gente tem certeza, né, tem que se jogar e Postar, acreditar, né? apostar. Calcular quais são os riscos que a gente está assumindo. Na Espanha, vou sair do nada? Uhum. Com certeza não foi bem assim, Sim, né, a sim. ideia. Uhum, Isso é interessante dizer, pô, não, tipo, marido 1 ano, uhum. no pai, o príncipe, né? O Ele é o príncipe. príncipe. Ah, o príncipe, sabe do Pesquisei, príncipe. eu pesquisei. Você acredita que até hoje tem gente que não sabe o nome dele? E não vou É, falar. é o príncipe, é o É o príncipe. príncipe. Mas é isso que é legal, porque aí você fala, poxa, é uma trajetória aqui que você teve que abdicar de muita coisa, é o all-in, né? Ou vai, Ou você apostou vai. tudo. Ou vai, não tem jeito de escapar. Até porque eu estava amando dar aula e eu sabia que eu ia precisar do mestrado. Então eu falei: "Tenho que ir, né, uma oportunidade única". Eu falo que a oportunidade ela é careca, se ela passa, você agarra nela, não fica nem o tufinho pra você segurar. E foi, assim, uma experiência muito, muito enriquecedora também. E lá eu falei: "Eu não sou mais rica, eu sou milionária", porque eu sonhei uma coisinha, olha onde eu tô, gente, em Barcelona. E Então isso foi foi muito incrível. bom. Foi muito bom e merece um comentário aí. Vamos mudar agora o ditado: "Careca passou". E se você não agarrar, como é É, que é o negócio? a sorte, a oportunidade, ela é A careca, né. oportunidade, ela é careca. Essa é a melhor, Definição, não é? definição que eu já vi daquele ditado popular que é que o Aham. cavalo passa selado, né, se Isso, você não mudar. aham. É mais ou menos essa a ideia, né. Isso, essa é a ideia. Adorei isso para a área Aham, da beleza. sim. A oportunidade é É careca. careca, você Perfeito. tem e lisa, né, se E você não agarra, não faz de tudo, passa cola, alguma coisa, um grude, não vai, né, tem que é, aproveitar. isso foi perfeito. Mas bom, vamos Uhum. lá. Você se torna mestre Isso, moda e visagismo. isso, na Ma Espanha. mas como é que estava a questão do espanhol aí? Estava Não, ainda bem que eu fiz espanhol no Sarrión, né. Pra quem estudou aí o curso de línguas, não sei se tem até hoje, mas é bom, viu gente, vale a pena estudar. não tem, deixa no comentário aí para que volte a ter, A porque ter isso isso, ajudou ajudou muito, muitas muito, pessoas. muito. E assim, eu fiz, nunca imaginei que eu ia precisar do espanhol, né, a gente pensa pequeno, né, "Ah, vou fazer", né, e olha lá, depois de anos eu precisei ainda escrever, falar, ler, né, a gente acha que é fácil, mas, você escrever uma dissertação em outra língua, pensa, o português a gente não sabe se é com C cedilha, se é com 2 S, imagine em outro Escrever uma idioma. dissertação em português já é Não uma coisa é? de E maluco, imagina. então, lá era obrigatório no mínimo 93 páginas, mas foi, assim, maravilhoso em relação do espanhol, por conta da dissertação, lá eu tive a oportunidade de fazer espanhol também na escola oficial de idiomas. Prestei uma provinha, passei e daí eu fiz, daí me ajudou muito também. Então, se você estudou lá no Centro de Línguas do Sarrión, deixa o seu comentário aí. Eu fiz espanhol lá também. Fez, olha Fiz. que legal.
E o Vitor Fez italiano. italiano. Aí, Pronto. gente. Somos todos frequentadores do Sarrion do Sim, somos bilíngue. Centro de Língua. Muito bom. Ô, Jô, mas... Nossa, é tanta coisa que eu queria, assim, dentro da área acadêmica. Eu entendi. Sonho fazer a faculdade, até aí trabalhava, fui fazer a pós também, continuava. Você já dava aula quando você foi fazer a pós? Não, eu Não. faltava 6 meses para acabar, porque a pós foi 1 ano e meio. Então, Entendi. quando eu concluí 1 ano de pós, que eu comecei a dar aula. Então aí você tá em pleno funcionamento do salão para pagar as contas, imagino eu. Sim, o salão Certo. bombando, técnicas novas, revolucionárias, É. tava bombando. Legal. E aí a Jô, boa rica, que já é rica nessa época, vai ficar milionária só Vai na ficar Espanha. milionária na Espanha. Mas aí ela se planeja e no que dá, tem um apoio, vai para a Espanha, deixa o negócio, né, a atividade um pouco de lado para se... Pouco não. Você Deixou ficou de um ano lado. na Espanha, você tem que ter deixado de lado. Tem mais alguma coisa importante dentro desse processo para destacar? Ou, assim, realmente coisas foram acontecendo, não foi nem um network que você... Porque às vezes a gente acha que não, mas talvez você participar de tudo na faculdade, igual você estava falando, eu fazia tudo na faculdade. Sim. Às vezes isso te abriu uma porta. Foi algo assim do gênero? Abriu. Porque assim, Jadir, eu ouvi isso de uma professora. Quem não é visto não é lembrado. E desde criança eu fico frustrada se eu não sou notada. Né? Eu amo ser notada, né? Pessoa sanguínea, não tem jeito. E não que eu fizesse na faculdade para me aparecer ou para me mostrar. Mas eu estava ali, eu não era esteticista e eu queria sugar tudo. Queria aproveitar tudo. Eu queria sair da faculdade e falar, não, isso eu fiz, eu aprendi, eu sei, isso eu vi. Eu queria aproveitar tudo. E eu falo isso muito hoje para minhas alunas. Vocês têm que me sugar, vocês têm que sugar o professor, sabe? Às vezes tem um estágio ali, ninguém aparece. E eu ficava louca com isso. Eu falava, Senhor, eu queria tanto só poder estudar, ter tempo, né, para fazer tudo isso. Então eu fazia tudo. E o que eu vejo? Quando a gente teve uma aula, não era específica de cabelo, mas falou um pouco de cosméticos, de cabelo, e eu me interessei muito, comecei a colocar ali relatos. Então os professores sabiam que eu já era cabeleireira, trabalhava, sabia da minha experiência com depilação, sabia já da minha vida. Eu amo falar, onde eu chego eu me apresento, então todo mundo conhecia a minha história. E quando eu fui convidada, foi para dar disciplinas novas na grade. Então eu dei aula de disciplinas que eu não tive. Entrou depilação, entrou maquiagem, né, capilar, e foram todas disciplinas que eu não tive. Então, assim, por que veio esse convite? Porque eles sabiam que eu fazia, né, Atuação, da da minha sua atuação. capacidade. Formada lá novinha. Lá ainda. novinha. E de me ver também como aluna, né, prestativa, atenciosa. Quando a gente tinha aula com modelos, eu tratava os modelos como minhas clientes, do jeito que eu tratava no salão. Então isso eu acredito que fez muita diferença. Você aproveitou a oportunidade na universidade. Pô, tô aqui. Já tô perdendo tempo porque eu podia estar atendendo. Eu vou daqui extrair. Sugar tudo. Eu vejo muito na sala de aula, acho que falta aquela questão, proatividade, né? Você proativa, querer fazer. Fazem aquilo que é obrigado. E olha lá. Isso que eu ia falar agora. E olha lá. Se essa, vamos dizer, até dentro do salão mesmo, eu sou escovista. Mas se pegar ali, lava esse cabelo, já vai de cara feia. E não pode ser assim. Então eu fazia além do necessário. Eu levo a minha vida e a minha questão experiente muito assim também, igual a oração que a gente faz na minha igreja do dizimista. E Deus derrama muito além do necessário. Então, se Ele derrama, eu também vou fazer além do... Eu não vivo com pouco, eu não faço pouco. Bom, então você começou a dar aula já na pós, mas aí você vai para a Espanha. Nesse período da Espanha, você também não dá aula, né? Não, daí eu não dou. Daí eu fui desligada, né, toda aquela parte burocrática e fui. Então, lá na Espanha eu só estudei. Isso, não fiz nada.
E uma coisa, assim, de providência, né, que eu queria partilhar rapidamente aqui, resumir, que no meu último dia de aula do mestrado, ou do mestrado não, da pós lá em São Paulo, o último dia de aula, ou seja, era aquele dia e nunca mais, eu já tinha visto, eu já tinha passado na prova, né, já tinha sido aceita lá em Barcelona, mas, gente, pra ser sincera, eu nem sabia que Barcelona era na Catalunha, né, porque Catalunha, pra quem não sabe, o povo acha que não é Espanha, né, eles lá. Não tinha conhecimento de nada, estava muito perdida, com muito medo, não sabia se eu ia, se eu não ia. E a professora que ia dar aula naquele dia ficou doente e mandou uma substituta, chamada Luciana, né. Ou seja, a probabilidade de eu conhecer ela um dia na vida é zero. Lá em São Paulo, substituta. E a gente conversando ali, né, eu sempre conversando e querendo sugar, né, sugadora de professor, perguntando tudo. Ela falou: "E você, de onde você é?", né, eu falei: "Sou do interior, sou de Presidente Prudente e tal". Ela falou: "Ah, o que que você faz lá?", eu falei e tal, que eu era professora e tal. Aí ela falou assim: "Nossa, que bacana". Daí eu falei assim: "Então, e agora eu tô quase indo fazer o mestrado em Barcelona". "Mentira, em Barcelona?", eu falei: "É". Ela falou assim: "Minha enteada tá lá, a Ah, Carol". não acredito. Eu falei: "Sério?", ela falou assim: "Sério, tô fazendo mestrado na área de arquitetura, ela vem embora em outubro". "Ah, deixa eu fazer um grupo, me dá o seu contato, vou fazer um grupo aqui nós 3. A Carol é um amor, ela te ajuda se você tiver alguma necessidade". Já Dira ali na hora, ela já fez o grupo, já falou: "Carol, aqui é a Joandeli, minha aluna, né, acabei de conhecer ela aqui e o que você puder ajuda ela". Pra resumir o resumo do resumo, a Carol me ajudou em tudo, tudo que você imaginar. Até o endereço da onde fazia lá o juramento do diploma lá em São, tudo, 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 tudo. E no final eu ainda fiquei lá no apartamento da Carol, então ela saiu e eu e uma amiga dela, que ela me arrumou ainda uma amiga pra poder ser, tipo que sócia, pra gente dividir, né, Aham. o apartamento, e fiquei ainda no quarto dela. Carol foi e eu fiquei. Top, cara, E que foi história e é massa. Deus, né, é É. Deus. Aí você volta e como foi começar a dar aulas agora Uhum, como mestre? Você já uhum. volta com uma bagagem muito diferente. Muito. O que foi bacana é que quando eu fui, as minhas alunas do primeiro termo, quando eu voltei elas já estavam no último ano. Então peguei elas no primeiro ano e voltei, elas estavam no último. E assim, elas já falavam muito de mim, né, assim como você conheceu uma aluna minha, Uhum. muitas alunas já falavam muito de mim. Então elas já tinham aquela expectativa, né. "A Pró-Rica tá voltando, a Pró-Rica tá voltando. Ai, será que a Pró-Rica vai me dar aula? Ai, que não sei o quê, que não A sei o quê. Pró-Rica é A o melhor, Pró-Rica". Vitor. A Pró-Rica. O que já é uma coisa meio que assim, pro e rico já no, né, considerando o valor que o O valor professor do ganha, professor. não é uma coisa É, já muito tem algo errado, algo de errado não tá é, certo, né. é. E então já tinha aquela expectativa. E os professores que foram meus professores, que ali eram colegas de trabalho, minha coordenadora muito querida, eles acabaram tendo um dia que teve um simpósio aqui, e ela me ligou, né, me fez chamada de vídeo, eu abri o celular e estavam todos os alunos no César Cavo, o curso inteiro no Teatro César Cavo, e ela me ligou por vídeo, Meu na época ainda não tinha Deus. vídeo no WhatsApp, né, era Skype ainda. Era Meu, Skype que fala? é, É, né. é. E daí na hora que eu vi, gente, estava todo mundo lá, Que todo mundo, e doideira. eu chorando, e elas: "Rica, Rica, Rica". E é engraçado, porque daí quando eu voltei, as alunas que tinham entrado naquele ano, que não me conheciam, falavam: "Gente, que loucura, quem que é essa mulher? Por que tá chamando ela de Rica, né? De onde que ela é? Ela não É, é da televisão, nunca vi ela, por que que tá fazendo tudo isso? Por que esse povo estão gritando ela, né?". legal. E daí quando essa turma se formou, elas fizeram uma homenagem pra mim. A Uau. formatura delas, elas fizeram um cantinho do hambúrguer da Rica. Gente, você aí que foi aluna da Rica, comenta: Eu fui aluna da Rica. fui aluno da Rica". E sou rica, tem que falar, eu Isso, sou uma rica, fui aluna da Rica. perfeito, é isso. Ô Jô, beleza, você volta, começa a dar aula Uhum. aqui na Na universidade, na UnoOeste. UnoOeste, Isso. e aí o salão, quando que você retoma o plano? Foi recente agora ou não? Quando eu voltei, eu continuei atendendo ali bastante, porque também
Lá eu fiz cursos também em Barcelona na área da beleza. Tive aí a oportunidade de fazer na Escola Longueiras, e é super renomado, as técnicas de corte, enfim. Então eu queria trazer essa novidade também, queria pôr em prática. Então eu atendia, ou era quinta, sábado, ou sexta e sábado, ou aos sábados. Mas eu voltei com uma carga horária muito grande na universidade. Eu era professora, não, até hoje, graças a Deus, sou a professora que mais tem disciplinas. Então, era muito corrido, mas eu amava quando eu estava no salão. Amo estar na sala de aula, mas eu amava também estar no salão. Mas aí com a demanda, daí eu fui fazendo mais especializações, né, fiz aí no total 5 pós-graduação, e foi quando eu entrei na área de tricologia, porque veio também uma disciplina nova no curso de tricologia, daí falou: "Ah, dá essa aula, essa disciplina". E daí eu comecei a estudar e me encantei, e fui me encantando cada vez mais com a tricologia. E como eu sou louca, comecei a fazer outro mestrado. Não tem nada pra fazer mesmo. Eu tenho O príncipe, tempo, o príncipe não me enche o saco, não me enche então. o saco. Daí eu comecei a fazer mestrado em ciências da saúde. Tô aí já pra terminar, pra concluir, Nossa, graças você a vai Deus. ser bimestre. Então. Bimestre, Meu Deus. Então Tem que ter coragem mesmo. Tem. E eu falo, eu entendo de tudo agora da pessoa, né? Cabelo, roupa e o interno agora também, a patologia. Ô, Jô, Uhum. será que você poderia só explicar o que é tricologia? Tricologia? Porque sim. às vezes a gente pode ter pessoas que não são da área do cabelo, né? Sim, Você poderia explicar? Explico. Oh. É de fazer Vai que tricô. alguém tá falando assim, né? Nossa, será que ela também faz tricô? Então só pra gente... E um bacana, e abrindo aspas, que você não perguntou o que é visagismo, né? Que todo mundo pergunta pra mim, o que é visagismo? É que era a próxima pergunta. Ah, tá. Mas eu já... Inclusive, vou contar uma outra coisa sobre esse negócio de visagismo. Nos meus grupos aí, inclusive o grupo que eu um dos meus grupos de amigos, rapaz, isso é uma zoeira desse negócio de visagismo. Sério? Você nem imagina que é difícil explicar isso. É difícil. Mas daí agora você vai saber explicar. As duas coisas, porque só vem coisas diferentes, né? A tricologia, tricô é de fio, né? E logia é o estudo, a ciência. Então, é ciências do cabelo. Então, envolve todas as patologias, toda a parte bioquímica, fisiologia do fio de cabelo. Tanto o fio de cabelo, pelos, né? Pelos em geral. E então isso é tricologia. Tudo dos fios. Dos fios. Isso é a ciência dos tudo que envolve os fios. E visagismo, visage vem de visual e é uma técnica, uma metodologia onde você consegue aperfeiçoar, harmonizar, melhorar a imagem pessoal. Então ali envolve corte de cabelo, coloração pessoal, né, paletas de cores, o design de sobrancelha, maquiagem e também a vestimenta. Na época que eu estudei aqui no Brasil era só pescoço, né? Então tudo que envolvia a parte da beleza em relação de pescoço, cabeça. E lá na Espanha é cabeça e corpo. Então por isso que entrou a área da moda, da vestimenta. Então eu participei de semana de moda, personal stylist. Tanto tudo que isso. Premiada, né? Sou. Por exemplo, você tem o colado aqui pra não falar errado. Tá? Gente, ele pesquisou tudo! É o Beauty Business. Isso. Você é visagista do ano. Do ano, isso. Me conta, assim, me conta o que é esse... Pra galera que tá em casa, inclusive, eu acho muito legal esses prêmios, porque isso valoriza o profissional. Sim. Da área da beleza. Eu acho que a gente tem que apoiar isso e é por isso que eu gosto de destacar. Então, explica pra gente o que é esse prêmio, o que você fez, qual foi o processo para você ganhar ele? Olha, eu falo com muito orgulho, porque de verdade, o que eu fiz para ganhar, não sei. Tipo, né, não participei de concurso, de nada. Mas quando eu voltei de Barcelona, que eu falei que eu tava com muitas técnicas, ia colocar tudo em prática, eu fiz muitas consultorias. E eu trabalho muito na linha da pessoa, do que é a pessoa, da imagem dela, identidade dela, e não da moda. Porque moda passa, né? O modus fica.
E isso chegou, assim, nas cidades da região. E aí comecei a prestar serviço para empresas, para ajudar na construção de uniformização, de logo, e acabou crescendo. Daí eu vi a necessidade de fazer um site, aí fiz o site, divulgava o trabalho ali no site. E daí no ano de 2018 foi o ano que eu mais prestei consultoria, foi o ano que eu mais trabalhei com isso. E ali em meados mais ou menos de outubro, novembro, eu recebi uma ligação, achei que era trote, falei: "Estão zoando com a minha cara, né", falando que eu tinha sido destaque, isso já lá em Curitiba. Você não se inscreveu em nada. Nada, em nada, foi, indicação. Daí eles começaram a acompanhar o serviço, tudo, daí, se eu não me engano, são 3 profissionais e esse conselho elege, eles que fazem a votação entre eles, Mas aí né. o cara ligou pra você e falou: "Ó, você ganhou?" É, falou: "Você ganhou, você foi destaque, considerada aí como a melhor visagista nível nacional, e você tem direito a 2 acompanhantes a um jantar, né, de gala aqui em Curitiba". E O eu falei: príncipe nessa "Gen". daí virou rei. O príncipe virou rei nessa. E eu falei: é Não, trote, eu não desligaria antes da acreditei". pessoa terminar de falar. Sim, daí eu falei: "Ah, tem que depositar quanto, né", não tinha Pix, É. né, e eu falei: "Não, tudo". Daí nisso chegou uma revista, a revista da empresa, e lá estavam todos os premiados, daí tinha lá minha fotinha, né, eles pegaram no site uma foto minha, aí foi aí que eu acreditei. Não, Que é massa. verdade. E deu assim super. Nossa, eu me achei uma estrela de Hollywood. Eu sou louca do rosa, amo cor de rosa. A minha mãe fala que eu sou doente, né, o príncipe já não liga mais. E na hora que eu cheguei lá, o hotel, tudo, daí falaram o horário que iam buscar a gente no hotel. Na hora que eu desci, uma limousine pink Ah, não me acredito. esperando. Pink! E dentro tudo pink, as taças pink, o banco pink, as luzes Não, pink, tudo não acredito. gente, eu fiquei louca, eu falei: "Meu Deus!". Que massa, cara. Foi incrível, assim, foi um dos melhores dias da minha vida, foi intenso, Nossa, imagino. intenso, intenso. Daí nisso, a única coisa que eu fiz, eu falei: "Gente, eu vou estar nervosa, minha mãe não sabe tirar foto, o príncipe também vai estar nervoso". E daí lá a gente dava entrevista, né, porque daí eles mandaram links de vídeos de edições passadas. Eu comecei a ter noção de como que era. Daí eu falei: "Gente, a coisa é chique mesmo". Daí a única coisa que eu fiz, eu contratei um fotógrafo de Ah, lá. legal. Ah, de É lá. de lá, Ah, legal. porque pra levar ficava muito caro. Sim, Daí eu entrei na internet, pesquisei e falei: "Ai, seja o que Deus quiser". Daí eu contratei um fotógrafo particular, porque eu queria registrar tudo, né, claro, não podia perder esse momento. imagino. Rica, rica. Tá gostando da conversa? Curte aí, comenta nos comentários se você já viu no Instagram da Rica a limusine rosa. Sobre essa questão, deu a impressão de que hoje você também atua como influenciadora. É isso ou não? Não, na verdade não. Não, é só Não. ali o seu Insta é só É, pra é porque assim, a as alunas, igual foi meu aniversário, o que eu mais recebi é que eu sou inspiração. "Ai, pra você é inspiração", e elas falam muito. Elas estão nesse mundo agora, né, de proposta seus looks, porque o que chama atenção é os looks que eu vou dar aula. "Pro, você tem que postar", então é mais, assim, incentivo delas. Teve uma mesmo que mandou um print e falou assim: "Nossa, minha filha te ama, Pro, ela fala que você é muito linda". Então, eu vou fazendo, mas eu comecei a fazer mais esse ano por conta da clínica, né, que foi quando eu dei aí um outro passo. E daí eu vi a necessidade de estar expondo mais a questão do meu trabalho, né. Eu nunca tinha feito cartão de visita, eu nunca fiz propaganda no salão, mas agora eu comecei aí a postar mais. tem muita pessoa que fala que é É. influenciadora aí e Aham. não tem o número de seguidores que você tem. Mas eu agradeço todas as minhas alunas, gente, elas que são minhas marqueteiras. Legal. Vamos já falar da clínica? Assim, como vamos dizer que depois de 2019, eu recebi o prêmio em 2018, fiquei mega feliz, mas 2019 foi o ano, assim, que eu mais tive aula.
A minha coordenadora, ela fica louca, ela fala: "Joandélia, eu não tenho mais dia, você tinha que ser 2", né. Sempre que ela vai arrumar minha grade, coitada, ela sofre. E daí 2019 foi o ano que eu menos trabalhei no salão. E eu estava feliz, mas a mente, o corpo não dá conta, esgota. E foi aí que eu vi que o que me tirava desse automático de aula é o salão, né. E eu não conseguia atender. Assim, não trabalhei no salão em 2019. Daí em 2020 veio a pandemia, mas ali eu já estava, desde 2019 eu queria muito ter minha clínica de terapia capilar. Ver, as pessoas reclamando de alergias, de sensibilidade no couro cabeludo. Porque assim, Jadir, nós como os cabeleireiros, a gente quer deixar a pessoa bem, feliz. Então eu já estava aí com o projeto de abrir a clínica. Aí não tinha horário, aí veio pandemia, e eu fui ficando ali um pouco frustrada, porque vamos dizer que foi a primeira coisa que eu queria muito, muito fazer, e eu não estava ali conseguindo. Porque tudo o que eu queria eu já tinha feito, o que eu nem sonhava tinha acontecido, e o que eu estava lutando para ter não tinha. E daí o ano passado, eu falei: "Não, gente, quero ela e vai ser agora, porque se eu for esperar essa pandemia". E daí em novembro do ano passado foi aí a inauguração. Primeira Nossa, clínica específica, e com a coragem, algo novo, porque você, por estar na área agora também, por viajar tanto, entender do empreendedorismo, acredito que você deve ter percebido que a cabeça aqui é um pouco fechada das pessoas. O que é novo, às vezes espana, né, a pessoa fica com medo. mas como que é lá? Lá você tem uma equipe, ou é você? Me explica Uhum. isso. Lá eu sempre, na verdade, se eu fosse rica com I, né, meu sonho era ter um lugar enorme, colocar todas as alunas lá para estagiar, para trabalhar, sabe. Sempre tive esse sonho. Então eu falei: "Quando eu tiver minha clínica, vai ser alunas que vai estar ali comigo". Porque eu tô, gente, no berço, né, ali estão os bebezinhos que eu posso moldar, educar, ensinar. Então a gente extrai dali e vai tirar aí a melhor pedra preciosa, né. Falou que você tá no berço, eu achei isso muito legal. Hum. Você tá no berço de onde temos a formação de profissionais. Como que é essa relação com, o aluno? Ó, a minha opinião sobre o que acontece comigo, né, algo muito pessoal. As alunas falam muito isso, e comigo elas me veem, assim, mais amiga, eh, umas acham que é porque eu sou a única esteticista do curso, né, outras acham: "Não, é porque é a Joandélia, é o jeito dela". Então, assim, vamos dizer que eu quebro o protocolo mesmo, sabe. Se tem uma aluna ali com dificuldade, eu vou ali, ajudo ela, né, e eu chamo elas de rica, mas quando eu estou brava, eu chamo elas de ticas, né. Então elas já sabem, tica, né, que tá fazendo alguma coisa errada. Rica, dê parabéns. Ah, entendi. E eu sou muito assim, sabe. Às vezes tem aquela aluna igual, todo mundo fala: "Ah, estética, passar creminho é fácil". Não é fácil. Igual a aula de maquiagem. Por isso que eu falo um pouco de dom, porque não é todo mundo que consegue, nasceu pra fazer maquiagem. Tem meninas que têm dificuldade de segurar o pincel. E daí eu vou ali, sabe, eu instigo, eu pego na mão, falo: "Vamos lá, vamos". Então eu tento ficar muito próxima a elas, né, eu dou maior liberdade, abertura pra elas. E o que é bacana é que antes eu não dava aula no primeiro termo, dava do segundo ao último. E agora eu voltei a dar aula no primeiro. Então, quando eu ia pegar o segundo termo, por exemplo, os professores já me falavam: "Ah, agora você vai sofrer". Tinha um que vivia falando: "Agora você vira pobre, agora você vai sofrer", porque a turma não para de falar. Jadir, eu dou aula desde 2015. Eu nunca, por Deus, nunca precisei falar: "Gente, fica quieto. Gente, para de falar. Gente, cala a boca". Nunca. Eu entro, brinco, começa a aula, né, silêncio, não sei o que é. Então eu vejo que elas me respeitam muito, né, e eu respeito muito elas também. E assim, eu trato elas como eu trataria você, vamos se dizer, sabe. Algo bem íntimo, bem próximo.
Que faz E quebrar essa barreira. essa barreira de seriedade, né? Que legal. E O que não é bem quebrar a barreira para desqualificar ou ficar na mesma posição. não. Porque eu enxergo que Aham, você é professor, você é autoridade. sim. Mas quando você consegue quebrar isso, eu acho que a assimilação do conteúdo é muito É mais muito fácil. mais fácil. Sim. Enxergo Igual isso. o visagismo mesmo, é a única disciplina que eu dou que eu tive aula. E quando eu tive aula, e acabou ali o curso, então já estava indo para a terceira turma do curso, as alunas queriam fazer um baixo-assinado para tirar, que ninguém gostava. E depois que eu comecei a dar aula, assim, não vamos dizer que é a disciplina que elas falam: "Ah, eu vou atuar como visagista". É a disciplina que elas mais se soltam, mais se libertam. E eu sempre trago um desfile como prova prática para elas, então ali elas maqueiam, fazem roupa, tudo que envolve o curso inteiro, elas acabam fazendo ali. É uma experiência única, como se elas estivessem realmente numa semana de moda, numa produção, num filme, e elas acabam se apaixonando. E Legal. ex-alunas vão participar, ex-alunas vão ser modelos, sabe. Legal. Então eu vejo assim, quando você entende a dificuldade do outro, ou que você passa aquilo que você sente, eu acho que eu passo com tanto carinho, com tanto amor aquele visagismo, que elas acabam amando também. Lá na sua clínica, você também atua com essa parte do visagismo, só que voltado para o cabelo, é isso? Sim, atuo. Tive que ver o que que dá, o que que não dá, né, não dá pra fazer tudo. Mas lá eu faço visagismo em relação dos cortes. Então, corto de acordo com o formato do rosto, a necessidade da pessoa, com o estilo da pessoa. Então eu tenho uma técnica de leitura facial, então aqui eu já sei, né, o que você guarda, o que você tem medo, já sei de tudo isso. Nossa, você sabe então que a única coisa que eu não guardo é dinheiro. Nossa, E então eu faço essa consultoria ali, né, essa consulta com a pessoa, e faço o corte de cabelo de acordo com que essa legal. necessidade, né, como uma escultora do rosto humano. Precisa bater um papo só de olhar mesmo pra... No começo eu precisava conversar mais, mas daí você vai treinando, né, o olhar, então hoje só de olhar, Então nessa conversa analisar, aqui nossa, você já me analisou. já. Duas prestação de serviço Servi na faixa, viu, Vitor? Jô, mas se a gente Uhum. estivesse falando dentro desse seu negócio, qual a gente poderia destacar que é o seu maior desafio no empreendedorismo? Muitas coisas, né, sempre tem que estar melhorando, sempre. Porque assim, quando eu tinha um salão, eu tinha uma funcionária, mas eu nunca me vi como empreendedora. Eu não me via assim, eu me via cabeleireira. E agora com a clínica, essa questão de gestão, essa questão de administração e ter que fazer plano de negócio, né, porque quando abriu o salão, gente, eu só fui lá, comprei meu lavatório, minha cadeira pink, que era pink, né. Aham, era tudo rosa, até o galão de água era rosa. Era Brincando. tudo, tudo, tudo. Agora eu fui diminuindo um pouco o rosa. A gente vai ficando mais velha, saí do pink e fui pro rosa chá, rosa de senhora, né, Nossa, é rosa mas chá, continua sendo rosa. continua sendo rosa. E e daí eu comecei a ver essa necessidade, e tentando aí É. ver e melhorar a cada dia. Eu resolvi invadir o podcast pra colocar minha indignação nessa mesa. Eu vou fazer uma denúncia. Pra quem já assistiu aquela série Loki, sabe do que eu tô falando. Mas aqui a gente tem um caso de. Cara, é uma aberração do tempo. Eu estou indignado como essa mulher pode dar 13 matérias, fazer 4 pós-graduação. Além disso, ela ainda dá conta. Além disso, ela ainda dá conta de fazer tudo isso aí, gente. Se ela fizesse parte do BL Podcast, ela ia estar agora sendo a convidada, a co-host, a host, e ainda ia estar lá fazendo a mesa. É isso. Jesus, passei mal agora. Nunca tivemos uma interrupção nesse podcast, hein? Nossa, sou rica! Tô falando que eu sou rica. Ô, Jô, eu até queria aproveitar dentro da sua fala e do desabafo do Vitor
Pra gente puxar uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, né? Uhum. Você hoje sou profissional, trabalho mediante a lei do salão parceiro. Uhum. Explore isso como sendo empresa da área da beleza. E aí, a partir do momento que você muda esse jeito de ver, não sou mais um profissional, agora eu sou um empresário da área da beleza. Você consegue estabelecer um plano de ação, estabelecer metas e objetivos traçado na estruturação de um negócio, Hum. que pode ou não, Jô, ter Uhum. uma sede. Sim. Por que Sim. que todo negócio precisa ter exatamente um ponto? Um ponto. Não é Sim. necessário. Você precisa olhar isso como Uhum. uma empresa. Você precisa olhar isso com a inteligência empresarial. E é muito bacana isso. Ó, de 2005, quando eu comecei, até o ano passado, olha o tanto de coisa que eu falei de mim, eu ainda me via só como, né, terapeuta solar, cabeleireira. Eu não conseguia ver eu como empreendedora, como empresária. E a partir do momento da clínica, que para mim foi um divisor de águas, eu comecei a ver isso. E assim como o Vitor brincando de tempo, realmente, eu não tinha tempo para meus afilhados, né, que até em afilhado eu sou rica, tá, tenho 12. Nossa! 12 por enquanto, né. Enfim, É, então assim, eu não via meus afilhados, eu não conseguia mais sair com as minhas amigas, eu não fazia nada. Tinha domingo que eu falava: "Gente, por que que eu não tô tendo tempo de nada?". Ou eu estava estudando para uma prova, ou fazendo TCC, ou escrevendo coisa, ou vendo lá na aula remota, ou corrigindo prova. Era assim minha vida. E eu sou uma pessoa, assim, que gosta de viver, mas eu só vivia nas férias, né. E daí ali eu comecei a mudar também. Então hoje, olha onde eu estou aqui, se fosse o ano passado eu não ia vir aqui nunca. Então a partir do momento que você toma posse, que você se enxerga como empresária, que você precisa ser a gestora, não só da sua aula, do seu atendimento, mas da vida da outra pessoa também, de tudo que envolve a sua empresa, você acaba se organizando mais. Eu sempre fui organizada, mas eu sempre fui com muitas coisas, eu esquecia de mim também. E agora é minha empresa, é algo meu, me pertence. Então eu consegui estipular horários também. Esse ano eu já consegui sair aí com quase todos os grupos de amigos, né, e coisa que fazia muitos anos que eu não fazia. olha, eu tenho certeza que essa entrevista foi riquíssima. Amém, Por quê? obrigada. Porque, primeiro, a gente tem uma rica sentada aqui. Mas, segundo, é poder para que os nossos ouvintes aí, eles Uhum, consigam uhum. quebrar essa de que, é tudo muito fácil. Não é, Não é, a gente não sabe é. que não. E também, assim, nada é fácil, mas também quando você acredita, não é impossível. E, profissionais da beleza, gente, a vida é corrida. Eu sei que de todo mundo é corrida, mas parece que o profissional da beleza, porque trabalha o sábado inteiro até 10 da noite, parece que perde um dia, né, tem um dia a menos. Mas começar a pensar nisso, né, onde eu vou parar se eu continuar assim? O que que eu vou conquistar? Ter foco, né, dar uma pausa e outra coisa, nunca achar que sabe tudo, porque eu falo isso como eu dou cursos, é muito triste, já de você chegar pra alguém e querer mostrar uma coisinha diferente, não que é o certo, mas que às vezes facilita a vida dele. Às vezes diminui a dor da ler, né, um jeito de segurar uma escova, daí a pessoa segura aquela escova há 30 anos, você vai mostrar um outro jeito, não. Então isso é muito ruim também. Então eu falo, temos que ter a mente aberta, ver possibilidades. Eu falo que o trabalho, o ensinamento é igual comida. Você não pode olhar, né, e ter paladar no olho. Olhar: "Ai, eu não gosto dessa comida". Tem que provar, para Uhum. poder falar que gostou ou não. Então, assim, busca conhecer, aceita, escuta, tenta, testa. "Ah, não deu certo, tudo deu certo, que legal". Porque eu acho que é isso que muda muito a vida também, a carreira da pessoa. Então, Jô, eu acho que a conversa foi maravilhosa. Adoraria conversar com você por mais horas.
Mas a também. gente precisa encaminhar pro Aham. final. A gente vai te convidar outras vezes Eu pra vir aqui. volto. Afinal de contas, a gente precisa deixar esse canal rico. Sim, você milionário. é rica, então. Mas, Jô, rica, se você pudesse, hoje, imagina hipoteticamente que você voltasse lá e encontrasse a Jô, que ainda não era rica, ou já Aham. era, né? Pensamento É, só. rica em pensamento, lá no começo. Qual é o passo a passo que você poderia falar para ela ou para aquela pessoa que está começando? Olha, primeiro, pra mim, pra Joandelli, e pra vocês também, eu iria falar coisas que eu ouvia, mas eu não colocava em prática. Acreditar mais. Vai, luta, mas confia. Porque se eu tivesse confiado mais, eu teria sofrido menos. Teria menos ansiedade, menos insegurança. E quando não dá certo hoje, tá dando certo. A gente fala muito: "Ai, não deu certo". Hoje eu já mudei isso. Deu certo sim, ufa, que bom, né, que bom. E na hora que é pra dar certo, arrasa. Bom, a gente gosta aqui de presentear, só para você lembrar do BL Podcast. Nossa toalha do BL Podcast. Ai, muito obrigada, amei. Se Muito quiser rico. Posso der uma abrir? olhadinha, claro. Amei. Numa caixa dourada, né, porque dourado rica, né? representa ouro, Exato. riqueza. E a convidada é rica, então Olha isso, gente. Rica milionária. Amei, e amei, de agora coração. com uma toalhinha do BL Podcast. Rica, rica, rica. Bom, Amei, te agradecer obrigada. muito. Eu que agradeço Se imensamente, teve tô uma muito coisa feliz. que a gente conseguiu identificar aqui, é que a gente é privilegiado por ter conseguido trazer você aqui. Imagina, obrigada. Tô calculando aqui agora e eu acho que eu tenho tempo para fazer mais algumas coisas, viu, Vitor? Tem Eu acho sim. que dá para colocar mais algumas coisas na minha agenda, mas te agradecer imensamente. O podcast está com as portas abertas. Provavelmente teremos outra oportunidade. Daqui a um tempo você vir falar de quando a clínica já estiver estabelecida, né? Isso, começando Aí a a gente andar. vai falar de Aham. novo sobre negócio, sobre esse Aham. negócio, trajetória desse negócio. Fico Então, muito feliz. te agradecer muito. Eu que agradeço, Jadir. Agradeço os Vitors que estão ali atrás, né. Foi assim, foi não. Toda vez que eu repito a história, vem mais sentimento de gratidão, sabe. Eu acho que a gente esquece de ser grato. Então, pra mim é um presente estar aqui, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou exercendo a gratidão. Poder falar pra todo mundo também, né, para as outras pessoas que às vezes pensa como a gente ou às vezes não estão tão positivas, é que tudo dá certo, né, a gente lutando, buscando, fazendo a nossa parte, dá certo. Eu tô muito, muito feliz. Você gostou do nosso bate-papo? Deixa o seu like, compartilha com um amigo, tá nas redes sociais, compartilha com um amigo. Até uma próxima vista. Muito obrigado, Jô. Obrigada Rica, eu. até a próxima. Até mais. Obrigada.